Essa é a segunda parte, segunda sessão dessa aventura. The Dying of Saint Margaret, né? Ou a Agonia de Saint Margaret. Na primeira sessão, os investigadores chegaram até a escola que recebe o mesmo nome dessa ilha, Saint Margaret. Em pouco tempo que eles ficaram lá, eles já foram investigar o que acontece nesse lugar, por que os seus conhecidos que tinham ido para lá para fazer diversas coisas, alguns para trabalhar, outros para dar aula, tinham desaparecido repentinamente. E tiveram também o primeiro contato com uma névoa cintilante que permeia ali o lugar. Uns tiveram esse contato enquanto dormiam, outros um pouco antes. Também notaram que St. Margaret está num estado de... não decomposição, né? Mas assim, o estado de conservação que não condiz com o tempo de existência da escola. Então, vocês foram para os seus quartos, cada um no seu respectivo quarto para poder dormir e descansar. Vocês sabem a hora que vai começar, né, as aulas, vocês têm horário para começar a lecionar, mas por enquanto vocês ainda estão dormindo. Sendo assim, oficialmente, nós iniciamos a nossa segunda sessão. David Mack, você está sentado confortavelmente em um lugar que aparenta ser uma livraria em Londres. Você está fazendo uma dedicatória, rabiscando uma dedicatória, assinando assim a contracapa de um livro. Você está fazendo isso usando a sua mão esquerda. E até onde você se lembra, você é destro. Graças a Deus. Já fiquei assustadíssima. Por ficar assustado com isso, você olha e você vê que você não tem mais o braço direito. Esse é o motivo de você estar escrevendo com a mão esquerda. Você olha para sua mão, está segurando uma caneta tinteiro muito elegante, com adornos de ouro. Você está rabiscando ali a dedicatória. Você vê que a pele da sua mão, assim, ela já tem algumas manchas de idade. Sua pele tá bem fina. Seus dedos são, assim, dedos finos, né? Você é um homem esguio, um homem magro. Então são aqueles dedos longos e ossudos. Você termina de rabiscar, né, essa dedicatória, assina ela. E aí você percebe a data que você está escrevendo essa dedicatória.
13 de setembro de 1947. Qual é a sua reação? Eu quero ver pra quem que eu tô escrevendo a dedicatória. Tem alguém na minha frente? Cara, você vê um jovem. Ele é assim, ginger, é meio ruivinho, sardento, sabe? Ele usa roupas meio formais, assim. Ele não está elegantemente vestido. Então ele tá usando roupas simples da época, assim, normal. Ele aguarda com os olhos, assim, bem atentos e como se ele estivesse ansioso. O nome dele é George Matterson. Eu quero ver também o livro que eu tô escrevendo, que eu tô assinando. Eu vou olhar a capa. Eu quero saber se é Cara, um livro que eu tenha conhecimento, que eu já escrevi. você fecha, né, o livro e vê a capa. Ele tem uma capa num tom meio esverdeado. Um desenho de algo que você olha ali e julga ser uma criatura, talvez. É algo meio distorcido. Um desenho até perturbador, talvez. E o título diz o seguinte: Buraco Negro. A viagem através do espaço-tempo. Por David Mack, PhD. Em um lampejo de memória, você se lembra. O braço foi o preço pela descoberta. O livro tem menção ao ano que ele foi escrito? Cara, a julgar ali pela o dia, talvez esse seja o dia do lançamento, 13 de setembro de 1947. Você tenta olhar a contracapa, a parte de trás, onde teria essa informação, e as letras elas estão como se estivessem emaranhadas, assim. Você vê as letras meio que se formando e se mexendo. Eu Uma quero. frase se forma ali. O tempo, ele é fluido. Ele existe em todas as direções. Eu vou falar com o rapaz. Falei, meu jovem, você conhece meu trabalho? Ah, sim, eu sou um leitor muito entusiasmado. Eu pretendo fazer o meu trabalho de conclusão de curso baseado na sua obra. Muito bem, jovem. É, bom, vamos ver o que você aprendeu. O que você pode me dizer sobre o tema desse livro, sobre os buracos negros? Bom, é uma descoberta formidável que vai mudar toda a ciência e toda a nossa concepção de mundo. Isso é capaz de criar uma máquina que tornará impossível qualquer guerra, qualquer conflito. Você parece, Poucos acreditam. Eu acredito que isso seja real. Embora meus familiares digam que você é apenas um louco, viciado, eu acredito no trabalho do senhor. você parece entusiasmado. É, me diga, qual instituição você está estudando? Na Universidade de Londres. Como que chama o lugar que a gente está lecionando? Desculpa. Você foi dar aula a escola recebe o mesmo nome da ilha, St. Margaret. Você já esteve na instituição de St. Margaret? Eu lecionei lá. Você vê que ele fica
como se ficasse catatônico. Ele paralisa. Então você escuta como se fosse um estrondo e sons de tiros e pessoas gritando e vidros estilhaçando. Você sente um cheiro de café. Aquele cheiro maravilhoso de café pela manhã. E aí você abre seus olhos e vê que você está no seu quarto em St. Margaret, com os dois braços. Um pesadelo. Mas você tem certeza que em St. Margaret ninguém faz café. Talvez seja abstinência. É um tipo de vício. Para começar bem a noite, faça um teste de estabilidade de 1 ponto, tá? É um D6, a dificuldade é 4. Se você quiser, você pode gastar pontos da sua reserva de estabilidade para poder ser bem sucedido no teste. Eu vou gastar um ponto. Ok, você tem 8 de estabilidade, agora você tem 7. Com certeza 1 ponto será perdido, ou talvez 2. Pode fazer o teste. 4. 4, perfeito. Você passa. Você gasta apenas. Você perde apenas esse ponto que você gastou, tá? Tá. Então isso é bem tranquilo. Você apenas vai sentir talvez uma pequena dor de cabeça. Vai ter algum. Como que eu posso dizer assim? Reflexo desse sonho, tá? Que você teve. Mas jogar uma água no rosto talvez Mas eu te. posso falar o que eu fiz? Pode Eu interpretar. sentei na beira da cama, respirei bem fundo o cheiro de café. Cafeína viria bem agora. Esse lugar tem me feito pensar coisas estranhas, reparar coisas estranhas. Tá falando assim? Uhum. Bom, enfim. Passei a mão na cabeça, coloquei meu óculos, peguei alguns livros que ficam do lado da minha. Alguns livros de física que ficam do lado da minha cama. Comecei a abrir e rabiscar algumas coisas sobre buracos negros, sabe? Lembrando do sonho. Cara, assim que você abre o livro, cai aquela anotação, aquela prova que você encontrou. Você tinha encontrado e tinha separado. Prova que eles estavam ensinando física quântica para as crianças. Isso. A prova tá em branco? Ela tipo, foi preparada para. Mas Ela, ninguém respondeu? ela foi preparada, provavelmente ela não chegou a ser aplicada. E, e, Ou talvez foi aplicada, mas assim, esse talvez seja o gabarito ou o modelo da prova, assim, né? Você ainda não sabe se ela foi aplicada ou não. Esse é como se fosse uma. Não tem nenhum resultado ali, só tem a prova mesmo, sem nenhuma anotação. tá, então eu vou começar a rabiscar para resolver. Ok. É Bom, meio da madrugada? não, é de manhã. Faltam pouco tempo assim para começar, né, o dia. E aí, em breve, vai dar o horário de se reunir para tomar o café e aí começar as aulas. As aulas começam às 9 e os professores eles se reúnem um pouco antes para poder tomar um café da manhã e tal. Geralmente eles se levantam às 7 horas da manhã. Você já começa a escutar essa movimentação assim. E você vê que talvez tenha algum tipo de relógio assim, e você vê que tá bem próximo das 7 horas da manhã. Então eu rabisquei um pouco, mas eu não quero perder o horário do encontro dos professores. Como Uhum. professor novato, então eu vou, assim que achar conveniente, colocar uma roupa e dar uma lavada no rosto e descer pro encontro dos professores. Maravilha. Magpie.
Você revisa mais uma vez o seu equipamento. Você confere a sua munição, enquanto você vê soldados correndo pra lá e pra cá. Rajadas de tiros assim já se tornaram comuns pra você, Magpie. É como se fosse o som dos pássaros numa manhã. Mais uma guerra que eles começaram e mais uma vez você vai precisar lutar. Por quê ou por quem você luta? Eu, eu olho aquilo com estranheza, segurando a arma na mão, mesmo sentindo ela vendo aquilo. Eu sinto que eu tô fazendo a coisa correta, mas eu não sei exatamente o que eu estou fazendo de correto. Então eu começo a olhar em volta, eu começo a tentar ver uniformes, bandeiras, onde eu estou, eu tento achar, procurar, né, descobrir esse correto que eu estou fazendo. Você vê que você está servindo a coroa, está servindo sua pátria. Mas você vê também que seu pelotão ele tá encurralado e está sendo dizimado pouco a pouco. Talvez seja uma questão de tempo até que todos acabem morrendo, inclusive você. Qual vida vale mais, Magpie? Basta você se entregar. É simples. É só você desistir. Você vê os soldados inimigos avançando e aí você vai procurando cobertura em meio a escombros de construções que um dia você chamou de lar. Prefiro morrer a me render. Nem que seja um destes soldados inimigos, eu vou levar junto comigo. Você sai da sua cobertura e o seu dedo é extremamente rápido, assim como a sua mira precisa. Você começa a atirar. As rajadas e o som das cápsulas caindo no chão se tornam talvez música para você. Você percebe que você gosta de fazer isso quando você vê as balas da sua metralhadora, da sua arma, estraçalhando a cabeça dos inimigos. Você sente que você tá fazendo aquilo que você foi feita para fazer. E no meio dessa loucura, dessa luta frenética, você escuta um estrondo gigantesco, como se fosse de uma explosão. Então você escuta sons de vidro e porcelana quebrando, assim, estilhaçando. E aí, isso faz você acordar. Você ouve o zelador George esbravejando com a Mary, falando pra ela que ela vai ter que arrumar essa bagunça. Você tá no alojamento dos funcionários de St. Margaret. Você vê a Mary juntando alguns cacos pelo chão. Ela derrubou alguma bandeja. Eu ainda confusa, não só pelo sonho, mas tudo que ocorreu no dia anterior e não sabendo mais o que era sonho, o que era realidade, me levanto meio que às pressas e vou em direção para tentar ajudar ela a arrumar o que houve e perguntando se tá tudo bem. Bem, querida, perdão, eu te acordei antes da hora. Eu tinha preparado um café da manhã para você, para te dar boas-vindas. E eu acabei sendo desastrada. Ultimamente, eu não sei o que acontece, meus braços não andam tão fortes.
Eu te peço desculpas. Olha a bagunça que eu fiz. Em off, estão falando que o áudio tá falhando, tá? O de quem? Eu? É, o nosso. De Os todo mundo? nossos, é. Aí, ó, o Luiz. Só voltando pro on. Beleza. É que aqui tá tudo certo. Não, não se preocupe comigo, não precisa. Eu agradeço muito a sua intenção, mas não precisa se preocupar. Eu já tô muito feliz de estar aqui com vocês. E eu vou ali tentando ajudar ela a pegar os cacos. Ok. Ela agradece a sua ajuda. Você vê assim, o George, ele ficou meio bravo, mas ele não sai dando bronca e nada. Hoje teremos um longo dia pela frente. Eu nem sei se a gente vai dar conta de tanto serviço que a gente tem. Vamos preparar o café da manhã dos professores e depois temos muitas coisas para organizar. Ah, se- Vamos, vamos sim. É... Eu tô um pouco. Ah, toda essa mudança pra cá, eu acho que tá me deixando um pouco zonzo. Eu acho que trabalhar vai ajudar. Trabalhar sempre ajuda. Bom, vamos preparar as coisas. Em off de novo, estão falando que tá saindo, acho que só um som de uma Ué? pessoa. Eu não sei o que é, não sei. Estão mandando feedback aqui. Eu, na real, não sei. Alguém tá vendo aí o Aí, input do Luiz. bagulho? Aí, Luiz. Pra mim, tá tudo certo. Tô testando meu upload aqui, tá uma taxa boa. Tô com a minha internet. Estranho. Vou Coisas dar um. estranhas acontecendo ao vivo. Pior que eu não Vamos tem nem como eu mexer. checar aqui, porque eu não. Se eu sair daqui, fodeu, mas teria Estamos que fazer um mexendo com teste. coisas. Eu também vou fazer o teste aqui, calma aí. Vê aí alguém esses. Qual que é o problema que eu tento resolver aqui. Acho que agora deve ter arrumado. Meu upload tá quase 30 aqui, então não é minha internet. Fala aí, Thiago. Olha, vamos ver se é eu. Luiz, às vezes é o. Se você colocou algum filtro no OBS, alguma coisa assim, a saída do OBS, que às vezes tá zoando. Tô usando a mesma configuração da semana passada. Só tá capturando a tela e o áudio de entrada e de saída. E aí, alguém. Estranho. Ó, o Rua dormiu. Tá com um delay muito grande. Eu tô vendo aqui agora ao vivo. Tá com um delay Não, muito, o muito delay grande. tem mesmo. 30 segundos, eu acho. É, Mas como é que tá o som e a fluidez do vídeo? parece que tá normal, ele só tá com delay, assim. Bom, mas tá gravando. Vamos lá. O que eu posso fazer Eu acho que o é. meu som não tá saindo. Pera isso. Tá parecendo que a voz do Thiago não tá saindo. Ô, louco. Vou falar novamente. Pelo que eu vi, eu acho que a minha não tá saindo mesmo, não. Eu acho que também. Mas normal pra mim aqui no celular. Não tá saindo a solução do Thiago? Não tá saindo nem a minha, nem a do Thiago. Fala aí, Ruas, pra testar também. Estranho, mas eu tô ouvindo vocês. Caralho. Alô, alô, vamos ver se vai sair. Porque, sei lá, acho que uns 5 segundos de delay, né, entre o.
Que doido, né? Ah, mas vamos lá. No Vamos meu, em- eu tô vendo aqui no celular, não tá saindo o som. Só tá saindo o seu, Luiz. Os outros nós três não está saindo o som. Então é o. É isso mesmo, não tá saindo som de ninguém. É o OBS. Que beleza, Que hein? maravilha. Sorte que o Craig tá aqui, gravando nós. Craig. Craig salva nós. Eu fiz uma modificação aqui, vê se agora. Fala aí, gente. Fala aí, meus dons. Vamos ver, fazer um teste. Alô, alô, testando. 1, 2, 3. Jesus. Não? Alô. Deixa eu ver se eu consigo me ouvir. Agora tá saindo. Agora tá saindo. Tá, beleza. Agora tá saindo. Aqui é técnico de informática, rapaz. Aqui é o TI, rapaz. UTI. O técnico de informática. Bom, então vamos lá. Depois desse problema técnico, é o Cthulhu Depois tentando nos sabotar. Depois a gente libera o áudio. Depois libera o áudio aí, o pessoal ouve o áudio só. É. Bom, perderam partes importantes? Talvez não. Mas vamos lá. Então, Magpie, você vai ajudar na preparação ali das coisas, tá? Do café da manhã. Mas tem o teste de estabilidade antes disso. Mesma coisa, é um teste de 1 ponto. É mais assim pelas memórias do sonho. E aí é o D6 com a dificuldade 4. Se eu gastar um ponto já direto, eu não preciso. Se você gastar 1 ponto, você adiciona na sua rolagem. Quantos pontos eu preciso gastar pra. Não é automático, né? Você Não, teria que preciso gastar fazer. 4 pra ser Então, bem sucedido. Aí. E aí você pode adicionar uma pontuação. Aí. Gastando 1 ponto, fiquei com um total de 4, porque deu 3 no dado. Perfeito. Você é bem sucedida. Então você vai ter a perda de somente o ponto que você gastou, né? Para adicionar aí na sua rolagem. E é um efeito tranquilo ali, você vai gaguejar um pouco, né? Porque na hora que você tava ali juntando os estilhaços do que quebrou ali, você tem alguns lampejos, então você se vê juntando escombros, né? Ou estilhaços de coisas que foram destruídas por causa desse combate que estava acontecendo, mas depois você se vê que você volta ali para a realidade, digamos assim. Sim, aquilo ali eu ainda meio atrapalhada, confusa, sabe? Aquilo, não só com o sonho, mas com tudo que ocorreu. Na verdade, eu não sei. Eu não sei exatamente agora o que é realidade e o que é sonho. Então eu tô seguindo. Tô seguindo pra ver se eu consigo aí sabe, organizando as ideias na minha cabeça. A Mary, ela olha para você e fala: as noites de sono em St. Margaret realmente não são tão boas, digamos assim, né? Eu não sei porque eu não consigo descansar muito bem. Já faz muito tempo. Mas isso aconteceu depois de alguma coisa? Sempre foi assim. Que estranho. Deve ser o ar rarefeito daqui do alto da colina. Sim, isso às vezes afeta as pessoas. Bom, vamos, Alida. Vamos trabalhar.
Vamos. Eu sigo com ela. Na verdade, eu volto pro quarto pra me trocar, propriamente dito, que talvez eu não esteja com roupas apropriadas. Mas eu volto pra, pra daí continuar a lida com ela. Beleza. Alfred Carter. O mar, ele representa a liberdade que você tanto gosta. Tudo agora é diferente e por tentar enterrar o seu passado, talvez o mar seja tão agradável para você. Você sabe que você está partindo em viagem rumo à América do Sul. Sua missão é estudar uma descoberta antiga. Essa descoberta ela pode te ajudar na sua pesquisa. Já se passaram 26 anos, mas você nunca esteve tão bem, tão jovem, tão cheio de vida. Você desistiu de falar a sua idade verdadeira, afinal de contas, ninguém acreditava mesmo. A sua aparência não condiz com a sua idade atual. Você coloca a mão no seu bolso e a sua última lembrança tá ali. É a sua aliança. E você repete a frase que acabou virando seu mantra diário. Foi um acidente. Foi um acidente. Mas bem no fundo você sabe a verdade. Seus finais óbvios têm te derrotado todos os dias. Mas mesmo assim, o mar continua te trazendo paz e calmaria. Qual é a sua reação? Eu, eu tô num barco, tem mais alguém comigo? Cara, é um barco assim, na verdade é um navio. Sim. Um barco gigantesco. Você vê muitas pessoas, na verdade, tem ali. Você sabe que você não é mais um jornalista, você agora é um. Você se auto-intitula pesquisador forense. Você tem procurado por coisas que pessoas normais não costumam procurar. Sim. Eu. Eu tenho cigarro comigo? Cara, você tateia ali o seu bolso e encontra um maço de cigarros. Tá. Eu vou acender um cigarro e vou procurar em que parte do navio eu estou. Ah, você tá na ponta dele, observando o horizonte. Tem alguém próximo? Você vê um senhor ali fazendo a limpeza do convés e tal. Parece ser bem cedo. Eu, eu chego até o senhor, faço um cumprimento e pergunto quanto tempo falta para chegarmos em solo. 13 dias. É meio monótono, né? Meio chato. Mas alguns dizem que o mar traz lembranças e acalma algumas mentes. Eu Você- pergunto pro, eu pergunto para esse senhor qual exatamente o nome do porto. Ah, eu não sou tão bom com nomes, mas eu creio que é. Me disseram que é Rio de Janeiro, eu acho. Não sei, tem que perguntar para a tripulação. Acho que eles vão saber te informar. Mas você deve saber, deve estar nas informações do seu bilhete. Eu tenho o bilhete no meu bolso, algo. Você põe a mão no bolso assim, procura. Você encontra um papel que está dobrado, mas não é o seu bilhete de viagem.
É uma foto de você com a sua família. Atrás, no verso, assim, tem uma anotação. Você vê que a sua própria letra está escrita. Foi apenas um acidente e eu vou trazê-los de volta. É mais que uma simples lembrança isso. É como se fosse uma nota pessoal que te diz uma missão que você tem a cumprir. Às vezes seja para apagar erros ou apenas para trazer de volta o que você sabe, você tem certeza que é impossível, mas agora para você possível e impossível são sinônimos, talvez. Mesmo sabendo do meu objetivo e convicto, eu sinto um aperto no peito por cair na real que minha família já não estava mais ali, no mesmo plano que eu e aquele homem que estava ao meu lado. Você se dá conta dos 26 anos que se passaram e em algum lugar ali do navio você vê um vidro que está refletindo, né? Como se fosse alguma parte espelhada e você vê que você tá jovial. Ou você não envelheceu nada, ou você até rejuvenesceu. Então, você escuta sons de batida na porta. Eu fico assustado, olho para trás. Isso te desperta. E aí você está ali no seu quarto, em St. Margaret. Alguém está batendo na porta. Se tiver algum relógio no seu quarto ou próximo a você, você vai ver que são 6 horas da manhã. Sim, eu procuro o bolso do meu paletó, que tá pendurado assim. E eu vejo que são 6 horas. Eu procuro no outro bolso um cigarro, acendo e pergunto, pois não? E respondo, pois não. Alguém tá batendo na porta? Senhor Alfred, sou eu. Bart, eu preciso falar com o senhor. Bom, antes mesmo de responder Bart, faça o seu teste de estabilidade. Sim, eu tenho 10 de estabilidade. Eu quero gastar um ponto. Um ponto, ok. Pode fazer o teste e aí você adiciona um no seu teste. A dificuldade é 4. 6. Maravilha. Você só vai perder o ponto que você gastou. E a mesma coisa que todos. Vai ser algo bem leve. O sonho vai te deixar levemente perturbado. Talvez você gagueje por alguns segundos. A voz assim do Bartolomeu e o barulho por alguns segundos cessam, já que você respondeu ele, né? E aí você pode interpretar o que você vai fazer. Então, eu ainda sentado na cama, acendo o cigarro, começo a pensar na minha família e meu sonho ainda ele é meio perturbador, porque ele indicava que minha família não estava mais lá. Mas eu respiro fundo, penso por um momento neles e até questiono o que eu faço tão longe deles nesse momento. Mas logo então eu desperto e começo a me arrumar de prontidão para ver o que o Bart deseja. Ok. Você vai já, tipo, se levantar e abrir a porta, E assim? abrir a porta. Ele. Perdão pelo horário, senhor Alfred. Ele tá no mesmo de sempre, assim, mal arrumado.
Ele não tá com as mesmas roupas de ontem, tá? Mas assim, ele tá com uma camiseta simples, uma calça. Você vê que ele tá com um pouco de olheiras, assim, sinal de que é alguém que foi dormir bem tarde. Ah, eu venho, em nome da diretora, te informar que houve um engano. Engano sobre o quê? Eu sinto dizer, ela revisou os seus registros e, infelizmente, tem algo de errado com a sua documentação. O senhor não possui a licença necessária para lecionar. É, eu ainda insisti com ela, eu conheci o senhor é um cavalheiro distinto. Eu sei que não teria problema nenhum, mas são as normas da escola. Eu sinto que eu terei que realocar você para a área de serviços gerais. É, é, pode ficar tranquilo que o contra-cheque virá com o mesmo valor. Não, mas deve haver um engano. Não é possível. Deixe-me conversar com a diretora. Ah, infelizmente, ela vai estar bem ocupada. Pelo menos no dia de hoje, tem alguns serviços burocráticos, de organizações de papéis, coisas desse tipo, que eu acho que o senhor poderia fazer. Eu já conversei com o George, o zelador, e ele disse que existem coisas que o senhor acha que seria bom para fazer, organizar alguns papéis, alguns documentos da escola. Não nos leve a mal, mas é necessário ter uma licença que talvez os papéis não tenham chego ainda, mas a gente vai resolver isso quanto antes. Não, mas deixa eu ver se eu entendi. Eu faço uma viagem longa até a ilha de São Margaret. Fico longe da minha família. Estou disposto a passar uma temporada aqui para lecionar e divulgar todo o conhecimento que adquiri até então. E por causa de um documento eu sou impedido de lecionar. Tem alguma outra pessoa capaz de me atender nesse momento? Infelizmente seria apenas a diretora, mas eu tenho certeza que os documentos vão aparecer e tudo será resolvido. Muito provavelmente amanhã o senhor poderá lecionar sem problema nenhum. Eu apenas peço perdão pelo incômodo. Eu sei que foi algum tipo de engano. Tem algo de errado com os registros, provavelmente. Eu apenas peço que o senhor entenda. Tivemos alguns problemas com os outros professores. Algumas coisas que eles estavam lecionando não eram tão ortodoxas. Então estamos tomando algumas precauções. Eu conheci o senhor dirigiu o carro da escola. Então, eu sei que o senhor é um bom homem, nós vamos resolver isso o mais depressa possível. Enfim, muito obrigado, Bate, pela sua compreensão. Eu vou. Eu preciso fumar um outro cigarro e comer alguma coisa. E depois do café a gente pode conversar melhor sobre esse cargo temporário. Assim, eu estarei lecionando, mas pode falar com o George. Eu tenho certeza que não será tão incômodo, não é serviço pesado. Pode ficar tranquilo. Ok. Muito obrigado, então. Te peço perdão mais uma vez pelo incômodo. Não se preocupe. Bom, ele vai sair, né, e vai te deixar lá. Aí eu quero saber se você vai ir lá falar com o George, né, para ver qual que vai ser a sua tarefa do dia. Ou se você vai fazer alguma outra coisa. Então, eu tô com muita fome. Eu preciso, antes de qualquer coisa, eu precisava ir atrás de comida. Beleza. Bom, o café da manhã é servido no salão lá, tá? No mesmo salão que vocês jantaram. Só que aí não é com todas as pompas lá do café, do chá da tarde, tá?
Comida quente e comida fria e chá gelado. Que eles servem. Extenso. Comida gelada e chá morno. Cara, tem um aparador simples lá com algumas coisas, assim, tem alguns chás e tal. Você vê o David ali, por ali. A Magpie, o George, ele fala pra você que você pode tomar café ali com o pessoal. Todo mundo toma café junto, os professores e os funcionários, né? Então vocês tinham deixado preparado antes o café, e aí depois todo mundo fica ali conversando até que dê as 9 horas da manhã, que é o horário que começam as aulas. E aí, assim, vocês meio que se esbarram por ali. Eu vou procurar alguma coisa pra comer. E Tem ali torradas, tem algumas geleias, tem chá. Você que tá aí, na Inglaterra, você sabe como é que é. Tem comida ruim, é ruim, assim, bem ruim. Aí, tudo muito sem gosto. É isso. borrachudo com coisa de desespero. É isso. Batata. Muita batata gelada, salada de batata. Isso. Eu aparo umas torradas, um pouco de geleia, um chá gelado. E Eu tô esbravejando lá. Tipo, como pode um lugar tão rico desse não existir um mísero grão de café? aí nesse momento eu ouvi o David falou assim: pois é, nunca imaginei que o melhor do café da manhã seria meu próprio cigarro. Não, além de uma noite mal dormida, pensamentos obscuros, esse lugar completamente caindo aos pedaços e esse chá. Qual é a mania do chá? Olha, eu sou capaz de defender o chá. Quente, bem servido, chá de boa qualidade. Não isso daqui. Isso daqui parece um punhado de gravetos fervidos. Aproveitando a oportunidade, Alfred, eu ontem, durante o chá, ouvi você conversando sobre o pessoal que você procurava pela escola. Tenho interesse nesse assunto. O senhor poderia compartilhar? Então, na verdade, eu por um acaso, também ouvi o senhor conversando pelos cantos. Que coincidência. Não é. Creio que não é apenas coincidência. Mas antes, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. O senhor acredita no que exatamente? Ou você diz em matéria orgânica dentro da humanidade ou em algo esotérico, senhor Alfred? Digo, o senhor tem algum credo, alguma fé? Eu acredito. Eu acredito na minha ciência. Tempo. A Magpie tá junto também ali, tá? Na cena. Eu só tô vendo. Tá me ouvindo? Meu áudio vai ficar ruim agora. Eu só tô vendo os dois. Os dois Mauricinhos reclamando Da comida? da comida, revirando o olho. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Tamo ouvindo sim. 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 Mas assim, não tô. Sabe? Não tô prestando atenção nos dois de forma muito clara. Talvez agora, com o papo deles mais assim, eu me atente. Talvez. Ok. Mas respondendo a sua pergunta, Alfred, eu acredito naquilo que me foi ensinado. Eu acredito que as equações moldam o mundo. Eu acredito que estamos aqui por uma série de coincidências científicas que nos colocaram nesse lugar. Acredito que o que não conseguimos explicar ainda, em breve será tudo explicado com as novas teorias que surgem da ciência moderna. Inclusive, meu orientador, Dr. Grant, e o Dr. Einstein estavam aí trabalhando em coisas que vão moldar aí a roda do destino para as próximas gerações. Entendo. Me agrada muito saber que o senhor
não possui nenhum fanatismo religioso e se atém à ciência. Isso muito me agrada. Embora eu tenha minha fé, mas eu não costumo misturar as coisas. Bom, eu fiz essa pergunta para o senhor porque há algum tempo, antes de começar a lecionar aqui na escola, não sei se o senhor sabe, eu sou um jornalista e venho pesquisando, basicamente investigando algumas coisas e, bom, eu queria dizer para o senhor que eu estou quase numa esquina. Eu não consigo ver ainda a curva de onde isso vai me levar, mas um punhado de coincidências vem acontecendo e ontem à noite aconteceu algo que eu não pude explicar. E o senhor, como um homem da ciência, talvez possa me explicar e talvez seja a única pessoa capaz disso. Eu adoraria ajudar. Enfim, eu estava com a Rebeca, por um acaso ela foi me apresentar uns lugares aqui ao redor da escola e nos deparamos com um penhasco e, não sei, umas luzes flutuantes, uma cor meio roxa. Eu não consegui entender, mas era algo que me hipnotizou, algo que eu não... algo que o senhor... Eu não consigo explicar em palavras para o senhor. O senhor teria algum tempo ao entardecer para que eu possa mostrar para o senhor, para que, caso isso aconteça de novo, e a gente pudesse... E o senhor pudesse me dar uma explicação lógica para aquilo que vem atormentando a minha cabeça desde ontem. Certo. Eu devo ter algum período livre depois das minhas aulas. Talvez depois do chá, não sei. Vou acompanhá-lo. Apesar de um primeiro relato, me parecia que o senhor estava talvez muito exausto por causa da viagem. Mas agora me diga, você como um jornalista e um homem de investigação, você conseguiu descobrir alguma coisa sobre esse grupo que se titulava Guardiões? Guardiões da Verdade? Esse. Caçadores da Verdade. Precisamos de mais tempo para conversar sobre isso, mas nesse momento eu realmente não tenho todo o tempo para explicar toda a minha linha de... quer dizer, eu não tenho todo esse tempo para explicar para você tudo o que está na minha cabeça, mas com certeza nossa reunião mais tarde eu posso explicar com mais detalhes e... Bom, por agora é só isso mesmo. Muito obrigado, desculpa qualquer entendimento, acho que qualquer mal entendimento, acho que podemos recomeçar, né? Já que somos dois novatos aqui, eu acho que seria de bom tom se nos dessemos bem. Não tenho nenhuma pretensão de manter mágoa com alguém por aqui. Que tal encontrar o senhor nos seus aposentos após o horário do chá? Sim, eu... com certeza, eu estou à sua disposição, visto que houve alguns imprevistos para... Enfim, são detalhes de burocracia. Eu te explico mais tarde. Eu estarei nos meus aposentos. Bom, ele está aqui. Vocês reconhecem o George, zelador, um homem corpulento, grande. Ele fala: vejam só, eu acho que nunca nessa escola minhas preces foram atendidas. Está vendo, Vic? Acho que teremos mão de obra extra hoje. O Bart me disse que você vai nos ajudar. É Alfred, não é? Sim, mas ajudar no quê, exatamente? Estamos com alguns serviços acumulados. Bom, você vê, David, que já faltam poucos minutos para as 9 e alguns professores começam a sair indo em direção às salas. Eu já sei onde é minha turma? Sabe. Tem uma sala com o seu nome na porta e tal. Com licença, senhores. Irei instigar a cabeça dessas crianças. Bola pro senhor.
Aí o George fala assim: não vá ensinar nada que não seja tão ortodoxo, tá? Os Só tem últimos, partido. Só os, Margaret tem partido. os últimos professores estavam trazendo coisas meio estranhas. Bom. Vamos para o trabalho. Tem uma boa aula, meu jovem. Obrigado, uma boa aula pro senhor. Companhia pro senhor. Eu não dou aulas. Meu trabalho é limpar e arrumar. Mas Um bom mostre trabalho. que você é bem melhor do que o Bart. Com certeza você vai ensinar coisas mais interessantes do que 2 mais 2. Eu tô puto já. Tô com cara de puto ali. O cara falou de limpeza, me chamou, eu tô puto. Bom, é o seguinte, vocês dois, Vicky e Alfred. Estamos com um dia extremamente atarefados. Inclusive, eu nem sei se vamos conseguir dar conta de tudo. Eu preciso saber de vocês dois. Eu tenho duas tarefas. E aí vocês podem escolher quais que vocês preferem. Eu preciso que alguém dê uma geral no sanatório. Tem algumas coisas para limpar por lá e organizar. E também preciso que alguém organize os arquivos da escola. Eu. Entre o arquivo e o sanatório, qual dos dois ficam mais próximos da biblioteca? Cara, eventualmente você vai ter que organizar a biblioteca. Digamos que assim, os arquivos, eles. É uma sala, é tipo sala da administração da escola. E assim, fica no mesmo andar que fica a biblioteca ali, que aí é a parte que os professores vão fazer pesquisas e tal. Até onde você sabe, os funcionários não têm acesso, né? Livre. Mas você vê que o George, ele tá com um molho de chaves ali. Com ele. É meio óbvio que, tipo, quem for pra mexer nos arquivos da escola vai pegar as chaves. Cara, tá- Eu olho assim de canto de olho pro Alfred. Bem, acho que a pessoa que deve ir ao sanatório ajudar é aquela com mais intimidade com a enfermeira, não é? Bom, eu não tô muito feliz com essa situação. De repente, não existe meu documento de licenciatura não está mais aqui, eu não sou mais apto a lecionar, e as pessoas começam a delegar funções para mim. Enfim, só por hoje, em forma de cordialidade, eu vou sim ajudar nos afazeres de hoje. Mas amanhã eu não trabalharei se eu antes conversar com a diretora. Mas pode deixar, eu vou sim ao sanatório. O George fala assim: às vezes a Vicky dando uma geral lá naquela bagunça dos arquivos, às vezes ela acha sua papelada. Fique tranquilo, o povo daqui vive perdendo as coisas. Fique tranquilo, acho que amanhã o senhor já estará dando aulas. Bom, temos um longo dia pela frente e eu ainda preciso resolver o problema daquele sótão. Todas aquelas tranqueiras. Eu acho que. Bom, vocês dois que são novatos. Vic, eu ouvi ali aquele outro rapaz que chegou, choramingando, reclamando que não tinha café. A gente podia fazer um trato aqui entre nós três, mas aí se vocês conseguirem falar com ele depois, a gente precisa dar uma organizada lá no porão. Tem uma bagunça lá, inclusive os pertences desse grupo aí que vocês até mencionaram. Acho que é você, Alfred, disse que conhece alguém que tinha vindo dar aula aqui também. Sim, por coincidência do destino, um dos meus amigos mais próximos, o Pimp, ele
realmente veio à escola aqui um período antes que eu e por coincidência também está envolvido nessa história de esse grupo maluco, enfim. Bom, e aí vocês sabem, quem quer rir tem que fazer rir. Então a gente pode fazer um acordo, eu preciso resolver esse problema, sabe? Dar um jeito lá. Se vocês não se importarem de fazer hora extra, vocês podem ir lá depois do chá. Eu sei que não vai fazer barulho e fica no último andar também, então não vai incomodar ninguém. E aí, vai que vocês acham alguma coisa que interessa a vocês. Como eles sumiram de repente, largaram as coisas deles para trás, nós jogamos lá no porão. E eu vou Sim. ter que ficar de babá destes dois. Não. Não é babá. Você vai coordenar o trabalho deles. Afinal de contas, você é a nova integrante da zeladoria. Então, mostre para os professores como é que se organiza as coisas. Oh, minha querida, fica tranquilo. Eu com um cigarro na mão e um papel na outra, eu consigo organizar tudo certinho. Não se preocupe comigo. Bom, Fogo na escola. diga... eu acho que as madeiras e as estruturas daqui estão tão podres, com tanta maresia, que seria impossível algo aqui pegar fogo. Bom, digam ao outro amigo de vocês que a gente pode conseguir um café para ele, se ele der essa forcinha. Não, fica tranquilo. Mais tarde conversarei com ele pessoalmente. Eu posso entregar o recado pessoalmente mesmo. Maravilha. Bom, vamos trabalhar, porque temos muitas coisas para fazer e para resolver. Só uma última questão. Eu estava me esquecendo. Toma aqui. Aqui estão as chaves do arquivo. Era exatamente isso. Eu vou ter que cuidar das coisas lá fora. Fica com o molho inteiro, tá? Aqui também está a chave do porão? Você é muito esperta para alguém que só veio cuidar da limpeza. Mais tarde eu entrego a chave do porão, porque lá é um acesso restrito. Ok. Bom, maravilha. Eu tenho que cuidar do jardim e tenho que carregar várias carriolas pesadas. Bom, boa sorte nos trabalhos de vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Aquele fast forward rápido. David. Oi. Você vai passar o dia lecionando, né? Dando as suas aulas normalmente. Durante o horário do almoço ali, que é o intervalo, e aí vai ter um tempinho que você vai ficar ali na sala dos professores. Esse intervalo é por volta... do meio... Começa meio-dia? Isso, começa meio-dia, tá? E aí depois retorna às 13 horas, tá? E aí vai até às 17. Mas ali enquanto você tá conversando ali com os professores, você pode conseguir algum tipo de pista a respeito do que acontece ali na escola, tá? Aí, para isso, eu vou precisar que você gaste algumas das suas habilidades investigativas. Com certeza você não tem manha, né? Tem não. Usar biblioteca. Nossa. Mas esse vai de grátis. De brinde. Você vê assim que os professores em geral, né, eles conversam ali. Você conversa com um ou outro professor de alguma outra disciplina ali, tá? E aí você começa a conversar ali com o Bart. Agora ele se mostra um pouco mais amigável, tal. Ele viu que você é professor de física também.
E aí ele comenta com você que ele costumava, assim, ter... Quando ele era jovem, que nem você, ele costumava ter grandes ambições, mas elas foram pelo ralo em St. Margaret. Ele fala que ele sempre pensa em ir embora, mas nunca tem coragem realmente de fazer isso. Ele pergunta quanto tempo você pretende ficar e tal, né? Você fala que vai ser uma temporada curta. E aí você vê que, tipo assim, o pessoal tem meio que essa... Uma conversa meio comum ali entre os professores. Você vê que eles são meio letárgicos e tal. E não são assim tão... Eles meio que estão presos a esse lugar, sabe? Eles mostram vontade de ir embora, mas no final das contas nunca vão. Você, no final, assim, das aulas e tal, quando você tá guardando as coisas, por um acaso, você encontra um texto. Mas ele não era da disciplina de física. Você não sabe por quê, mas tá junto com as coisas, tá? Você percebe que era um texto que seria usado para uma prova de língua inglesa. E ele é algum tipo de tradução. Você vê que tem uma outra língua ali. Se você quiser gastar um ponto de criptografia, eu vi que você tem criptografia. Vou gastar um ponto. Ok. Não que o texto original esteja criptografado, mas você, por esse conhecimento, você consegue ver que ele foi feita uma tradução e meio que uma adaptação. E aí é um texto meio bizarro, né? Parece que pode ser que o Dr. Grant ele estava ajudando o professor de inglês, o Pip, nesse texto e ele ia aplicar em forma de prova. O texto diz o seguinte: eles irão chegar, virão para tomar tudo que existe e tudo que virá a existir. Quando um cometa atravessar o céu, asteroides irão cair e o império dos deuses anciões finalmente irá ressurgir. E então, eu e você iremos lentamente sucumbir. Eles irão emergir das águas mais profundas, trazendo as verdades da criação sobre seus ombros. A humanidade será colocada à prova e irá se voltar contra seus irmãos, lutando entre si, até que a humanidade não exista mais. Vou guardar esse texto comigo. Ok. Bom, agora é a Magpie. Magpie foi para organizar ali os documentos da escola, né? E com certeza já mostrou uma propensão a dar uma olhada na biblioteca. Sim. Maravilha. Bom, Magpie tem burocracia? Não. Não. Mas você tem usar biblioteca, né? Tem. Tá. Vai me servir. Enquanto você arrumava os arquivos, você vê que existem cartas, né? Sobre esse grupo aí que se autodenominava Caçadores da Verdade. O que acontece? Você estava organizando os arquivos normais e tal, e aí, utilizando da sua curiosidade, você viu que existia alguns fichários assim
meio que escondidos. Você viu que algumas gavetas as chaves não abriam, mas você acabou dando um jeito de abrir. Você viu que os documentos do Alfred, né, estavam guardados ali, mas tem algumas anotações falando que, resumindo em termos de jogo, o Alfred ele tem crédito 2. Para poder lecionar, precisa ter crédito 3. Tá? Que Então, situação, hein? digamos que falta. No Brasil, hein? Tipo assim, ele se candidatou para a vaga de professor, mas teoricamente ele não tem ali um título que o permitiria. Currículo. Mas assim, você vê que nas anotações ele cumpre os requisitos. Digamos que ele não tem assim. No O que ele, Colograu. o que ele ganha é no Colograu, tipo isso. Mas não existe. No regulamento da história não tem nada que o impediria de dar aula. Eu separo os documentos do Alfred, Certo? vou levar eles, e eu olho essas cartas sobre o famigerado grupo aí. Maravilha. Você vê também na parte dos. Você tem burocracia? Não. Não, você já gastou usar biblioteca, né? Então já tá funcionando. Você vê que os registros dos funcionários mostra assim que a maioria dos professores eles lecionam na escola por muito tempo. É muito mais que a média da profissão, tá? Alguns memorandos assim que os funcionários falam, eles expressam vontade de sair. Tem algumas até cartas assim de demissão. Mas no final das contas, os funcionários ainda estão ali, tá? Certo. E Eu procuro ali também a questão dos funcionários que não estão. Se tem alguma coisa falando sobre isso, digamos assim, algum caderno que mostrava que tinha-se X funcionários e aí em tal data, né, que era a data que eles sumiram, quantos sumiram, para ter uma ideia do que se é algo grande, se é algo, sabe? Bom, eram 5 professores. Você vê ali os registros. Pip Matterson, ele está registrado como um professor de inglês. David Edwards, o registro dele é mais recheadinho, cara. Ele era membro do parlamento. Tem uma foto dele, você reconhece ele das reuniões de ocultismo. E ele estava ocupando o posto de tesoureiro. Tem também o registro do Ruivo, que aí ele estava pro cargo de zeladoria também. E o Dr. Alfred Grant, que estava como professor de física. Esses eram os 4 caçadores da verdade. Eu, inclusive, mandei o texto pro Luiz para colocar na descrição do... Eu tava com um guardião na cabeça, eu coloquei Guardiões da Verdade. Errei, mas acontece. Bom, esse mesmo texto que eu acabei de ler, você encontra ia ser aplicado em uma prova de inglês. Então você vê que o professor de inglês, ao invés dele estar lecionando assim, ele estava fazendo traduções, e no meio dessas traduções
ele estava colocando essa mitologia a respeito dessas coisas assim sobre universo e tudo mais. Coisas obscuras assim e bizarras a respeito de teorias de criação do mundo. Bem, eu dou uma olhada nisso, mas levo em consideração a- essas questões, mas esse documento em si eu não me atento tanto. Eu me atento mais a dar uma olhada nas cartas, se eu vejo Uhum. algo de relevante. Assim, as E cartas tento, inclusive você vê carta sua, porque você se comunicava com o Ruivo, tá? Então certo. era correspondência mesmo. Você vê carta ali do David e do Alfred também ali, destinada algumas cartas pro membro lá do parlamento. Então as cartas e elas param, né? Inclusive, algumas estavam ali para ser enviadas, mas você analisando os registros, aparentemente a data final é 14 de julho. Eu pego principalmente as cartas que eu enviei. Eu, eu pego elas, digamos, até para se alguém for verificar alguma coisa para não fazer alguma alusão minha com o Ruivo. Então, todas as cartas que eu vejo que são minhas ou que, né, tem alguma relação a minha, eu escondo. Ah, eu escondo comigo, eu pego elas para mim, junto com os documentos do Alfred. E eu tento apressar ali para eu arrumar, para eu poder ver se eu consigo ainda ir na biblioteca. Você gostaria de fazer algo em específico na biblioteca? Eu quero verificar principalmente se tem alguma coisa de palavras cruzadas, para ver se o Ruivo deixou alguma pista. Maravilha. Cara, é bem típico do Ruivo. Vocês costumavam fazer isso direto. Você foi procurar na biblioteca. Você conseguiu terminar rápido, né? Os seus afazeres ali, a organização. Pegou o que te interessava, né? Organizou tudo. E talvez descobriu coisas interessantes. E lá na biblioteca, aquelas brincadeiras que vocês faziam de deixar algumas pistas, você viu alguns volumes que estavam teoricamente fora de lugar. E esses volumes, eles seguem, assim, não são palavras cruzadas, mas eles seguem um padrão da última carta que o Ruivo te mandou, que foi uma palavra cruzada que ele montou para você, e você tava meio que resolvendo. E aí os volumes, né, os livros, eles são assim, ou solução de algumas dessas palavras cruzadas que você não tinha encontrado, ou remetem a isso. E aí eles são volumes específicos a respeito de mitologia finlandesa. Santo Deus. É uma língua que você não sabia que o Ruivo tinha, né? Sim, não fazia a mínima ideia. Eu tento ver pelas palavras se eu consigo montar alguma coisa. Cara, você não consegue assim, mas você olha e vê que esses livros, esses volumes, tá? Eles não pertencem ao acervo da escola. Porque os livros da escola, eles estão carimbados, né, e tal. Então esses daí, eles não fazem parte dali do acervo. Então ninguém vai dar falta. Tá, eu dou uma olhada se nesses livros se tem alguma marcação, se tem alguma anotação feita neles.
Não, eles estão intactos, mas é numa língua que você não conhece. Eu. Mas assim, tem umas imagens meio. Tem quantos livros ao todo? São 3 livros. Tá, eu acho que eu consigo também pegar esses livros São e livros sair assim. rapidinho. Não são livros grandes, não é aquelas chaprocona de livro, não, tá? Tá. Bem, como eu vi, eu dou uma olhada mais na biblioteca pra ver se tem alguma coisa ali de incomum. Cara, Antes de. você dá uma fuçada e encontra um recorte que você acha que já até ouviu falar. Que recorte? E é sobre o médium astronômico. E aí, você vê assim que você tá meio sem tempo, talvez você tenha que. Dá pra você pegar esse recorte e levar e depois ler ele com mais calma, porque parece ser uma coisa meio complexa. Assim. Você dá uma corrida ali de vista, sabe? E Eu você vê que você tá meio que perdendo tempo ali. Eu boto ele dentro de um dos livros Uhum. e já saio pra ir até possivelmente pro meu aposento para deixar os livros ali escondidos. Ah, só os livros, como se fossem meus. Uhum. Mas os documentos que eu peguei lá eu mantenho comigo. Certo. E já para, digamos assim, encerrar essa tarefa que foi dada, Uhum. possivelmente já deve estar chegando a hora do almoço. Na verdade vai ser final da tarde mesmo. Ah, já vai Você, ser final tipo, da passou, tarde? passou tipo o Ah, dia perfeito. todo. Então teria já o chá, que é o Isso, vocês evento vão. mais importante. Isso. Então eu vou lá, levo os livros e me preparo já para começar a fazer lá as arrumações pro chá. E conversar com o David, com o Alfred sobre a nossa empreitada no porão. Boa. Bom, e agora é o Alfred que vai para sanatório. Sanatório é um pequeno prédio térreo, tá? E ao lado, meio que assim, ao lado dele, dá pra ver algumas quadras de esporte por lá. E assim, ele contrasta com a natureza imponente da escola. Assim que você vê, assim, tem a visão do lugar, ele parece ser tranquilo e agradável. Tem um pequeno jardim até ali, só que é mais arbusto que tem ali do que flores mesmo, tá? Como é de manhã, os pássaros estão cantando ali. Durante o dia, a enfermeira Rebeca, que tá por ali mesmo, tá? E aí você entra lá e você vê o salão principal. Ele tem 8 camas de solteiro, tá? Todas essas camas, elas estão ocupadas. Você vê que todas elas estão ocupadas. E aí tem uma pequenina sala, que é a sala da enfermeira Rebeca. Assim que você entra ali, ela tá ali na sala fazendo algumas anotações. Você vê que tem os prontuários dos alunos que estão ali. E assim, os instrumentos médicos você vê logo de cara que não são nada sofisticados. É mais assim, coisa de primeiros socorros, na verdade, tá? E aí tem dois grandes vidros. Tem um com fluido marrom e um outro com fluido branco normal, assim. E aí você vê que tá tipo marcado nesses, como se fosse um aviso assim, como que é para administrar esses fluidos aí, um copo de cada para cada aluno, todos os dias até que eles melhorem. E aí você vê que a aparência serena de sempre da Rebeca, ela tá ali meio preocupada, olhando algumas anotações, fazendo o trabalho dela.
Vamos para a parte das pistas que existem. Bom, eu chego lá no sanatório, né? Certo? A primeira coisa que eu faço é cumprimentar a Rebeca. Eu vou até em direção a ela, assim. Uhum. Ela te cumprimenta. Ah, mandaram você? Que bom. Eu tenho muitos papéis, muitas coisas para organizar. Estava precisando de uma mão por aqui mesmo. Pois não, senhorita Rebeca, estou à sua disposição. Só uma perguntinha. Ah, sim. O que essas pessoas da cama têm? Bom, você não tem medicina, né? Não. Tem bajulação? Eu tenho bajulação. Vou Tem? gastar um ponto de Por bajulação. favor. Bom, ela fala assim: olha, você começa a elogiar ela ali e tal, né? E ela se sente segura de falar pra você. Ela tem um semblante preocupado. Você percebe que, tipo assim, ela tem medo de que pensam que ela não tá dando conta das crianças, tá? Ou que, tipo, que, tipo, ela tá sendo, tipo, fazendo de propósito, que ela não tá cuidando direito como deveria, tá? Mas você percebe, assim, que aparentemente ela tá fazendo o trabalho dela, embora ela não seja a melhor enfermeira do mundo. Bom, e aí você fica conversando com ela enquanto vocês vão organizando as coisas. E aí ela, no momento que ela se sente mais aberta de falar, ela fala: olha, eu acho bem estranho, Sr. Alfred. Ai, perdão, Dr. Alfred. Afinal de contas, você deveria estar lecionando, não é? Olha, provavelmente aconteceu algum equívoco aqui. Eu estou, por hora, impedido de lecionar. Me colocaram nesse cargo provisório. Mas assim que a diretora retornar, nós vamos acertar essas coisas. Ah, mas que bom. Digamos que então foi um inconveniente que acabou me beneficiando. Afinal de contas, eu tenho bastante coisa para resolver. Ela começa a te mostrar assim os prontuários das crianças e ela fala assim: ó, é estranho, olha aqui. Acho que você vai entender. Afinal de contas, até eu entendo isso. Tá vendo? Ó, os batimentos cardíacos das crianças, eles parecem inferiores ao normal. Esse daqui é o padrão. Aí ela vai te mostrando. E veja também, a pressão sanguínea delas também tá baixa. É, bom, não conte pra ninguém. Eu acho que deve ser alguma falha no equipamento de aferir pressão. Só que eu não entendo por que os batimentos cardíacos estão tão tão baixos. Você vê nos prontuários e aí você começa a prestar atenção ali nos arquivos. Você vê assim, a maioria das reclamações é de dores nas mãos e nos tornozelos. E tem, pelo que você vê, tem um nome ali, que é o médico responsável do vilarejo, o Dr. Bryson. E tem algumas anotações dele falando que pode ser artrite. Mas ele até coloca uma anotação que isso é completamente incomum para crianças dessa idade. Tá? E você também encontra ali, a Rebeca te mostra e tal, os relatórios dos resultados sobre a parte assim de educação física, né? A parte de esporte e tal. O relatório assim dos professores responsáveis, né? Do professor responsável
Tá falando que as crianças estão saudáveis e tal, mas você vê que assim, o sanatório ali, né, que é a enfermaria, tá cheia, né? Tem muitas alunas ali machucadas e tal, e você vê que elas estão extremamente frágeis para a idade delas. É algo completamente incomum. Nesse momento eu falo com ela, né? Eu falo assim, estranho. Todas as crianças com o mesmo problema ao mesmo tempo. Geralmente crianças apresentam dezenas de problemas, mas todas elas ao mesmo tempo um pouco estranho. Por um acaso, algum outro médico veio teve por aqui? Não, não, é apenas o Dr. Bryson. Algumas crianças ficaram um pouco mais graves, então elas foram levadas de balsa para serem tratadas melhor. Mas eu sinceramente não sei o que está acontecendo. Não sei se é. Essas meninas comem pouco demais. Elas. Realmente, no geral, eu vejo que elas são crianças calmas até demais. Eu posso dar uma olhada nos prontuários? Ah, fica à vontade. Muito obrigado. Bom, como você usou bajulação, ela te liberou os prontuários e o seu trabalho era organizá-los, né? De certa forma. Então, ela te passa ali, você vai fazendo a organização e você vê que realmente tem muitos casos, cara. As crianças ficam alguns dias ali, mas algumas até são recorrentes nessa questão de ter essa fragilidade. É como se fossem senhoras de 80 anos com artrite, artrose, assim, pelos registros médicos ali. Entendi. Eu consigo. Tem mais algum outro documento disponível para que eu possa ter acesso? Ou é só o prontuário? Sei lá, histórico de pacientes? Tem todo esse tipo de registro ali, histórico dos pacientes, né? Os nomes das meninas, inclusive as que foram levadas para o continente. Você vê que no relato, né, assim, o veredito médico é que assim que elas chegaram no continente foram feitos exames e as meninas se recuperaram assim imediatamente e já voltaram para algumas voltaram para a escola para continuar estudando, outras os pais preferiram que elas não voltassem. E aí, quando elas voltaram, depois de um certo tempo, elas acabaram, em algum momento ou outro, voltando para o sanatório. Ficaram Ou seja, doentes novamente. reincidência. É. Entendi. Eu tenho alguma habilidade para que eu possa extrair mais alguma coisa desses documentos? Vamos ver. Cara, você acha que você precisaria de ajuda? Alguém com um conhecimento talvez mais específico, assim? Pelos conhecimentos que você tem, não tem nada assim que você consiga tirar mais do que você já tirou. Sim. Então tá ok. Eu vou terminar a minha organização e esperar pelo acabar o expediente para poder encontrar o professor Dade. Ok. Bom,
Essas foram, tipo, o que vocês fizeram durante o dia, né? E aí vocês depois vão para o chá, aquele mesmo ritual que vocês viram, né? Fazer salinha para diretora entrar e tudo mais. Mas então, depois que vocês fazem a refeição e tudo mais, vocês podem ter o tempo de vocês conversarem. Estamos quase nos finalmente. No que eu tava ali arrumando e servindo as coisas, Uhum. eu cheguei no Alfred de forma bem, digamos assim, bem, usando até ocultação um pouco, para ninguém perceber, e falei que eu precisava falar com ele em um local privado. Ok, nesse momento eu demonstro um interesse e solto uma expressão assim, ó, finalmente. Vocês conseguem ali no meio, como o Alfred teve que ir para o corpo, né, dos serviços gerais, então vocês conseguem em um momento ali um lugar e um tempo específico para vocês conversarem sem que sejam percebidos. Tá, no que a gente tá lá no local, né, sem que ninguém... Eu já não tô mais... Um tom, digamos assim, mais sério e forte pra ele. Não pense que eu estou me diminuindo ou que eu estou fazendo isso pra te agradar. Aí eu puxo os documentos que eu achei. Aí eu falo, eu estou com todos os seus documentos aqui. É isso aqui que você precisa para dar aula. Só Eu que estendo a mão. aí eu puxo, digamos assim, afastando da mão dele. Olé. Só Mas que você- coisas estranhas estão acontecendo aqui. E eu acho que você sabe algumas coisas. E eu acho que eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Olha Então, aqui, senhorita, antes de qualquer coisa, tudo isso me parece uma chantagem, mas desde o primeiro momento em que te vi, eu já senti algo estranho. Não é uma mera coincidência aí você chegar nessa ilha ao mesmo tempo, sendo que tanto eu quanto o meu amigo Pipe, que também frequentava essa ilha, eu já soube também que o seu amigo Ruivo esteve por aqui. Nada disso está fazendo muito sentido. são só esses dois. Portanto, pare com essa chantagem, me dê logo esses documentos e vamos conversar a sério. É uma chantagem. Eu não quero que você pense que eu estou fazendo isso por você ou algo do gênero. Eu preciso que você prometa que vai me ajudar. Senhorita, de uma vez por todas, eu prometo que vou te ajudar, mesmo porque isso vai me ajudar. Eu também estou à procura de uma pessoa, e essa pessoa provavelmente estava junto com essa pessoa. Mas me dá esses documentos aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu entrego os documentos para ele e falo, não é só o meu amigo e o seu amigo. São 4 pessoas que sumiram no mesmo dia. Eu vi os registros. Eram 3 professores. Eram 2 professores, um funcionário da tesouraria e um funcionário dos serviços gerais. Essas 4 pessoas sumiram. E essas coisas, e parece que eles estão ligados a essas coisas estranhas. Veja bem, eu conheço muito bem o Pippin. Ele era uma pessoa que ele ia muito a fundo. Se ele continuou, provavelmente ele ainda deve estar investigando. Ele provavelmente cooptou essas outras pessoas para ajudar ele nessa investigação. Diferente de mim, que sou um velho cansado, tenho certeza que ele ainda está a trabalho. Mas, como você mesmo disse, nada nessa ilha me cheira bem. Tudo está estranho. Eu espero sinceramente que nós podemos trabalhar junto para resolver essa situação e
achar nossos amigos quanto antes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá e convencer aquele professor fracote a vir ajudar a gente a arrumar o porão. Olha, Meg, não leve a mal. Eu tô conversando com aquele professor, eu tenho certeza que ele irá nos ajudar, visto que durante o café ontem, percebi que ele também está procurando um amigo. E não por coincidência, ele também chegou no barco no mesmo dia com a gente. Não é possível. Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu preciso. Nós precisamos agir o quanto antes. A gente já tem um horário em que vamos nos reunir nós três. Eu tenho que fazer o convite pro professor para que ele possa nos ajudar com o porão. Então, sem que o George perceba, nós podemos conversar melhor sobre isso nós três. O que você acha dessa ideia? Pode ser. Perfeito. Aliás, muito obrigado pelos documentos e por permanecer, por manter minha identidade aqui. Visto que eu já sabia dessa história, que eu não teria capacidade de lecionar aqui, mas sei lá, eu imaginei que eles não fossem ligar para essas minúcias. Depois da prova de língua inglesa que eu vi lá, eu não tenho tanta certeza se é tão fácil lecionar aqui. Bom, pelo menos de língua inglesa eu entendo. Eu vou me virar. Ah, você tem conhecimento de outras línguas? Olha, já que você falou, eu conheço muito bem o francês, italiano, latim, e eu já fiz algum estudo de... Bom, eu esqueci o termo, mas eu fiz algum estudo de línguas antigas. Mas por que a pergunta? Mais tarde nós nos falamos. Aí eu saio da sala. Bom, depois do jantar, então, vocês vão dar um jeito de falar com o David. David, você prosseguiu normalmente ou você tentou de alguma maneira fazer alguma coisa, lidar com as coisas que você descobriu durante o dia? Eu Tentou tava, falar eu tava com pistola alguém? gasolina não conseguindo resolver a lista. Como Bom, assim, mano? Aqui é tão simples. Não, a única coisa que eu fiz foi recordar aquela prova uhum. e. As turmas têm quantos alunos por padrão? Média, assim, um tanto que há um padrão, assim, o ideal para um professor lecionar na época ali. Então, considere esse número. X, tem X alunos. X alunos. Então, em algum a um momento, eu parei minha aula e falei assim: uma curiosidade. E aí tirei aquela prova de Uhum. física que tinha os conceitos lá, só que eu estava resolvido. Escrevi uma questão na lousa, assim. Certo. Aí eu perguntei: vocês já viram isso em algum lugar? As alunas falam que o professor Grant estava fazendo uma introdução a esse campo aí da física, né? Introdução à relatividade, essas coisas. Mas a princípio ele tinha comentado que era extracurricular. E por quanto tempo ele lecionou com vocês? Ah, foi praticamente quase seria um ano letivo inteiro se ele não tivesse desaparecido antes, né? Desapareceu no 14 de julho. Aí depois foi a diretora que foi dar aula, mas não era tão interessante. Ele falava de coisas metafísicas, coisas que iam além da física simples. E a aparência do professor Grant, vocês notaram algum tipo de exaustão? Perceberam alguma queda de saúde? Vamos ver se como que. Mas é muito nerd esse David, cara. Ele é muito nerd.
Ele não tem nenhuma habilidade que o ajudaria a tirar esse tipo de informação. Sim, eu tenho, eu sou mais forte. Ai, cara. As alunas falam assim, falam algumas coisas, mas nada que te ajude tanto. Beleza, foi isso que eu fiz durante É, o período de aula. elas falam que ele, quando ele chegou, ele tava todo animado, mas depois ele foi ficando com aparência de cansado, parecia que não dormia muito. Existia uns rumores de que ele e o grupo dele faziam pesquisas durante a noite, mas ninguém sabe onde ou se realmente faziam. Foi isso que eu fiz durante as aulas, depois eu vou pra me encontrar com o Alfred. Ok, vocês querem já fazer esse encontro hoje ou já querem finalizar? Tá, Pô, falta vou que decide, vou que tá. É. Eu acho que não, faz aí a negociata aí pra ver se o cara vai descer com nós mesmo. É, Porque com a gente precisa vocês. negociar pro cara aí, pra daí a gente ir. Na verdade, o Alfred vai negociar porque eu tô indo lá buscar o livro. Ok. Sim, eu queria Cada um que na sua função. eu queria que a gente descesse seu cara, com certeza, mas eu preciso. Eu não vou poder continuar hoje, Não, não, então. infelizmente. Não, Então de vamos boa. Mas, finalizar e aí vocês fazem a conversa de vocês na próxima sessão. sim. A gente já emplaca tudo aí, já faz lá o bagulho no porão, a gente já morre lá mesmo, já enterra e. Boa. O rolê é que semana que vem eu não vou poder estar online, que eu vou viajar. Mas na semana que vem é nóis. Bom, então finalizamos por aqui. Obrigado para quem acompanhou e que no final conseguiu ouvir, né? Mas ficou uma qualidade de som, ó. Maravilhosa. Primor. Mas da próxima vez eu acho que eu já vou estar com equipamento melhor. Tem que fazer um curso intensivo de OBS Studio. Show do PC do milhão. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, galera. Obrigado.